Pessoal, existem algumas ideias e algumas abordagens teológicas que, quando nós nos deparamos com elas pela primeira vez, a sensação que nós temos é quase que de uma epifania, porque são abordagens que, além de abrir novas perspectivas sobre temas da teologia que até então não eram tão claros para nós, são ideias que também corrigem e aprimoram a nossa própria cosmovisão teológica. Pensando nisso, meu objetivo nesse vídeo é apresentar para vocês uma abordagem teológica que tem me impactado profundamente nos últimos anos. O nome dessa abordagem, como vocês já devem ter visto no título e na capa, é a chamada interpretação teológica das Escrituras, que tem sido defendida por diversos nomes influentes da teologia, como o Kevin Van Hooser, o Richard Hayes, o Michael Gorman, o Francis Watson e muitos outros nomes. E aí, ficou curioso para saber o que é essa tal de interpretação teológica das Escrituras? Então fica comigo, porque esse é o tema desse vídeo. E claro, ao expor essa abordagem, eu também vou indicar alguns livros que me apresentaram essa ideia, para caso vocês tenham interesse de se aprofundar mais no conteúdo que eu vou trazer aqui. Todos os links dos livros que serão citados estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, dito isso, bora pro vídeo. Bom, se você acompanha o canal com certa frequência, provavelmente você já me ouviu falar dessa tal interpretação teológica das Escrituras. Ou seja, é um tema que eu já mencionei brevemente em vídeos anteriores, só que hoje eu quero trabalhá-lo de forma bem mais detalhada. Só que antes da gente começar, eu quero dar para vocês um resumo geral de tudo que a gente vai ver nesse vídeo, como uma forma de vocês já terem mais ou menos a ideia do caminho que a gente vai percorrer. Na primeira parte desse vídeo, nós vamos falar sobre a origem e a história dessa interpretação teológica das Escrituras. Além disso, eu também vou apresentar algumas características fundamentais dessa interpretação e as suas principais críticas às abordagens modernas de interpretação bíblica. Já na segunda parte do vídeo, eu vou apresentar alguns princípios essenciais que norteiam os teólogos que seguem essa interpretação teológica das Escrituras. E por fim, eu vou falar, a partir da minha própria experiência pessoal, como essa abordagem tem mudado a minha vida e a minha forma de ler a Bíblia. Bom, é isso, então vamos começar. Pessoal, os principais estudiosos bíblicos que estão espalhados ao redor do mundo se reúnem anualmente em um encontro da Sociedade de Literatura Bíblica, em que eles discutem diversos assuntos relacionados aos estudos bíblicos. E em 2008, muitas das palestras e das discussões que tiveram nesse encontro giraram em torno dessa tal interpretação teológica das Escrituras. E desde então, muitos estudiosos bíblicos, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, têm pesquisado e escrito muito sobre esse tema. Daniel, mas do que se trata essa interpretação teológica das Escrituras? Então, ao longo do vídeo a gente vai descompactar esse conceito, mas só para antecipar de forma bem resumida, nós podemos dizer que a interpretação teológica das Escrituras possui três características principais. A primeira característica é que essa interpretação se apresenta como uma reação às abordagens metodológicas que descendem do famoso método histórico crítico. Já a segunda característica é que ela propõe uma leitura da Bíblia que esteja mais conectada com a realidade da igreja cristã. E a terceira característica é que ela entende o processo de interpretação bíblica como um processo colaborativo entre as diferentes disciplinas teológicas, ou seja, tanto a teologia bíblica como a sistemática e a histórica nos ajudam a interpretar melhor as Escrituras. E essas três características fundamentais eu não tirei da minha cabeça. Tudo isso está em um dos principais materiais sobre esse assunto, que é o Dicionário de Interpretação Teológica da Bíblia, que infelizmente ainda não está traduzido para o português. Essa é a definição mais geral sobre essa interpretação teológica, mas claro, ao longo do vídeo a gente vai descompactar essa definição mais geral e tem muita coisa bacana pra gente falar. Daniel, você disse que essa interpretação teológica das Escrituras começou a ser mais discutida a partir de 2008, no encontro da Sociedade de Literatura Bíblica, mas é possível traçar o nascimento dessa interpretação antes desse encontro? Então, pessoal, um teólogo chamado Daniel Treyer define a origem dessa interpretação teológica das Escrituras em Calbart e um professor de Yale chamado Hans Frey, que faz parte de um movimento que hoje em dia é chamado de pós-liberalismo. Mas um ponto bem interessante que eu gostaria de ressaltar é que, embora o Daniel Treyer busque identificar a origem dessa interpretação em nomes que estão mais próximos historicamente de nós, os principais defensores dessa interpretação, como por exemplo o Kevin Van Hooser, o Francis Watson e o Stephen Fowl, não enxergam essa interpretação
como sendo inovadora dentro da teologia, mas sim como uma proposta interpretativa que resgata a tradição cristã de interpretação bíblica antes do surgimento do iluminismo e de todo esse criticismo árido que acompanhou o estudo da Bíblia na modernidade. Daniel, e qual é essa tradição cristã de interpretação bíblica pré-moderna? Basicamente, é a tradição que entende que a Bíblia não é apenas um documento histórico e literário, mas como diria o Van Hooser, ela é o locus, o lugar em que tanto individualmente como coletivamente nós conhecemos a Deus, o Deus revelado em Israel e em Jesus. Ou seja, ao invés de propor algo inovador, a interpretação teológica das Escrituras procura reafirmar a perspectiva cristã histórica da Bíblia como um texto que requer uma leitura teologicamente engajada, o que obviamente é uma posição de resistência à visão assumida em alguns círculos acadêmicos de que a única interpretação legítima da Bíblia é aquela que desconsidera as questões teológicas, se focando apenas nas questões históricas do texto a partir de um método supostamente neutro. E os proponentes da interpretação teológica das Escrituras questionam todo esse empreendimento metodológico moderno, questionando a suposta objetividade dos métodos utilizados por esses acadêmicos no estudo da Bíblia. Será que realmente os métodos modernos, como por exemplo o método histórico crítico, é neutro e livre de pressupostos? Além disso, será que os estudiosos que se utilizam desses métodos para compreender a Bíblia também não possuem pressupostos? E a resposta é que, obviamente, tanto o método histórico crítico como os estudiosos que utilizam esse método carregam pressupostos que norteiam toda a sua pesquisa. Por exemplo, vamos supor que eu seja um acadêmico bíblico e que eu sustente a crença de que Deus não se revelou por meio da pessoa de Jesus Cristo. Por consequência lógica dessa minha crença, quando eu me deparar com textos claros do Novo Testamento que falam de Jesus como sendo o próprio Deus, eu vou rejeitar esses textos por causa dos pressupostos que eu carrego. E aí, para eu colocar um ar de intelectualidade e de racionalidade na minha interpretação, eu vou explicar que, na verdade, essa noção de um Jesus divino foi uma adição, foi uma invenção posterior da igreja cristã e é fruto de uma cristologia primitiva em desenvolvimento. E olha como a resposta é toda pomposa, parece ser tão inteligente, tão acadêmica, mas a verdade é que essa resposta esconde uma fragilidade epistemológica, ou seja, ela tenta esconder o fato de que essa interpretação é totalmente influenciada por uma visão de mundo racionalista, antropocêntrica e ateísta ou agnóstica. Então, essa conversa de que o método histórico crítico e os estudiosos que utilizam esse método são livres de pressupostos é conversa para boi dormir. Na verdade, eles tentam esconder os seus pressupostos para parecerem superiores academicamente falando, mas quer queiram, quer não, os pressupostos estão ali e os proponentes da interpretação teológica das Escrituras escancaram e evidenciam todos esses pressupostos que esses estudiosos tentam esconder. Como Daniel Treyer, um dos expoentes da interpretação teológica das Escrituras, diz: acabemos com a chamada objetividade antissobrenaturalista, racionalista e imparcial da modernidade e vamos ler a Bíblia pelo que ela de fato é, a Sagrada Escritura. Daniel, se não existe uma interpretação neutra da Bíblia, como os proponentes dessa interpretação teológica das Escrituras leem a Bíblia em termos metodológicos? Pessoal, numa resposta bem introdutória, essa interpretação teológica das Escrituras desafia os leitores das Escrituras a reconhecerem as suas próprias suposições e potencialmente afirmá-las ou revisá-las à luz das Escrituras. Ou seja, você chega até as Escrituras com os seus pressupostos e com a sua visão de mundo, e a partir disso você se deixa ser lido e moldado pelo próprio texto bíblico. Esse é o movimento metodológico e epistemológico que faz mais sentido à luz da Bíblia como palavra de Deus a nós. Então, enquanto as abordagens modernas do estudo da Bíblia buscam esconder os seus pressupostos no estudo da Bíblia, a interpretação teológica das Escrituras escancara os seus pressupostos diante do texto bíblico, esperando que o texto afirme aquilo que deve ser afirmado e que mude aquilo que deve ser mudado. Bom, passada essa primeira parte do vídeo, agora eu quero apresentar para vocês alguns princípios que norteiam os teólogos que defendem essa interpretação. Caso vocês tenham interesse em se aprofundar nesses princípios, eu indico o livro Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman, porque é de lá que eu retirei grande parte dos princípios que eu vou trazer aqui. E pessoal, para facilitar um
um pouco, daqui pra frente eu vou chamar a interpretação teológica das escrituras de ITE. O primeiro princípio da ITE é o que o Michael Gorman chama de princípio calcedoniano. Daniel, mas por que calcedoniano? Pessoal, um dos credos mais importantes dentro da tradição cristã é o credo da Calcedônia, e uma das principais formulações teológicas que esse credo traz é relacionado à cristologia, mais especificamente sobre as duas naturezas de Jesus. Esse credo afirma que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E esse princípio da ITE é chamado de calcedoniano porque, do mesmo modo que a fórmula calcedoniana ressalta a plenitude da dupla natureza de Jesus, esse princípio calcedoniano da ITE também ressalta a ideia de que as escrituras possuem uma dupla natureza, ou seja, uma natureza totalmente divina e ao mesmo tempo plenamente humana. E o desdobramento disso é que essa interpretação não ignora nem a dimensão divina, nem a dimensão humana da Bíblia. Em vez disso, ela permite e requer que nós leiamos os textos bíblicos como uma coleção de escritos humanos com todas as suas dimensões históricas e literárias, e ao mesmo tempo, essa interpretação se mantém sensível ao fato de que Deus se revela através das vozes humanas. Para a ITE, não basta um exegeta apenas definir o método exegético que será utilizado por ele na análise de determinado texto bíblico. Mais importante do que escolher um método exegético é ele definir quais são as suas metas exegéticas, ou seja, qual é o seu objetivo e a sua finalidade em analisar aquele texto bíblico. Se o objetivo desse exegeta for apenas entender o texto bíblico como um texto antigo, como um texto puramente humano, em que ele aplica um método exegético e extrai algumas informações sobre o significado daquele texto de forma totalmente automatizada e técnica, esse exegeta não está praticando uma interpretação teológica das escrituras. Agora, se esse exegeta procura compreender esse texto bíblico para se apropriar da sua mensagem, de modo que essa mensagem transforme tanto a sua vida como a vida das pessoas que estão ao seu redor, aí sim ele está praticando uma interpretação teológica das escrituras. Portanto, para que uma pessoa faça uma verdadeira interpretação teológica de um texto bíblico, respeitando esse princípio calcedoniano, necessariamente ela vai precisar trabalhar não só com a sua mente, mas também trabalhar com o seu coração, com as suas afeições. Isso nos leva ao segundo princípio da ITE, que é chamado de princípio eclesial. Esse princípio enfatiza a ideia de que a interpretação bíblica não deve ser vista apenas como um exercício acadêmico, mas também como uma prática eclesial, ou seja, para os teólogos que assumem a interpretação teológica da Bíblia, até mesmo a interpretação bíblica mais acadêmica, mais técnica, tem a igreja como seu principal foco, como seu principal objetivo. Nesse sentido, para a ITE, a produção acadêmica também deve ser vista como uma forma de serviço à igreja. Um terceiro princípio muito importante para a interpretação teológica é o princípio colaborativo, que reconhece a importância de diversas disciplinas teológicas na compreensão da Bíblia. Ou seja, ao invés de abordar a interpretação bíblica de forma isolada e fragmentada, esse princípio enfatiza a importância de uma abordagem holística e interdisciplinar no estudo da Bíblia. Por exemplo, além do auxílio da teologia bíblica para o estudo da Bíblia, que já é bem óbvio, a teologia sistemática, que busca organizar e sistematizar as doutrinas da fé cristã, também pode oferecer insights sobre como diferentes passagens bíblicas se relacionam e contribuem para uma compreensão coerente da teologia cristã como um todo. Ou seja, a teologia sistemática pode nos ajudar a conectar os pontos entre os ensinamentos que estão dispersos ao longo das escrituras, proporcionando para a gente uma visão mais abrangente e integrada da mensagem bíblica. Da mesma forma, a teologia histórica também pode nos ajudar na interpretação bíblica, nos mostrando como a Bíblia tem sido interpretada na história do cristianismo. De certa forma, esse princípio colaborativo nos conecta com a rica herança de interpretação e reflexão teológica que veio antes de nós, a partir de uma perspectiva sistemática, histórica e bíblica, nos lembrando que nós não interpretamos as escrituras isoladamente, mas como parte de uma comunidade de fé que atravessa os séculos. Um livro que, na minha opinião, ilustra muito bem esse princípio colaborativo e vários outros princípios da ITE é o livro do Jeremy Treat chamado O Rei Crucificado, em que ele oferece uma análise da morte de Cristo a partir de uma perspectiva bíblica, histórica e sistemática. Inclusive, vários proponentes da ITE, como Daniel Treyer e o Van Hooser, recomendam com muito entusiasmo essa obra. Pessoal, eu poderia citar uma série de outros princípios, mas por questão de tempo eu vou citar só mais um, que é o princípio canônico. Esse princípio da ITE indica que, antes de qualquer coisa, ou
os textos bíblicos devem ser lidos não apenas em seus contextos históricos e literários, mas também em seu contexto canônico. Em outras palavras, esse princípio requer que o intérprete se pergunte sobre qual o papel que determinado texto bíblico desempenha dentro do cânon bíblico como um todo. Por exemplo, qual que é a relação dos salmos imprecatórios com o Sermão da Montanha? Qual a relação dos ensinamentos de Paulo com os ensinamentos de Tiago? Então, o princípio canônico coloca diferentes textos das Escrituras em diálogo com o objetivo de ampliar a nossa compreensão bíblica. Bom, com base nesses princípios da interpretação teológica das Escrituras, nós podemos perceber que essa abordagem vai muito além de uma mera análise acadêmica dos textos bíblicos, ou seja, ela busca resgatar uma perspectiva mais integral e profunda da leitura das Escrituras, levando em consideração não apenas o aspecto histórico e literário, mas também o contexto eclesial, a tradição da igreja e o papel canônico dos textos. Pessoal, entender e aplicar esses princípios e muitos outros princípios da ITE no meu estudo da Bíblia tem feito muita diferença na minha vida. Por muitos anos eu fui treinado, por meio do tipo de literatura que eu consumia, a ler a Bíblia apenas a partir de uma perspectiva técnica e mecanizada. E isso, inclusive, me levou a uma crise de fé, porque eu me via muitas vezes lendo a Bíblia e estudando a Bíblia apenas em sua dimensão humana, histórica e literária. Mas ao conhecer a interpretação teológica das Escrituras e ao começar a adotar alguns dos seus princípios, eu fui desafiado a não apenas compreender intelectualmente as Escrituras, mas também a deixar que as Escrituras moldem e transformem o meu coração e a minha vida. Entender que a leitura da Bíblia não é apenas um exercício acadêmico, mas também uma prática que deve me levar a uma maior devoção, a uma maior comunhão e a um maior senso de serviço a Deus e ao próximo, mudou completamente a minha vida e a minha forma de se pensar e de se fazer teologia. Por exemplo, ao entender que a interpretação das Escrituras é uma prática eclesial, eu passei a valorizar ainda mais o papel da igreja como o corpo de Cristo. Além disso, ao reconhecer a importância das diversas disciplinas teológicas para a interpretação da Bíblia, que tem a ver com o princípio colaborativo, eu passei a apreciar a riqueza e a profundidade da tradição teológica da igreja ao longo dos séculos, e por causa disso eu passei a me interessar muito mais pela teologia sistemática e pela teologia histórica do que eu me interessava antes. Como eu sempre gostei mais da teologia bíblica e dos estudos bíblicos, eu tinha uma tendência de menosprezar os outros conhecimentos teológicos, como por exemplo a teologia sistemática e a teologia histórica, mas a interpretação teológica das Escrituras chegou e meio que desconstruiu esse pensamento incorreto que eu tinha. E eu tô falando essas coisas apenas para mostrar que essa interpretação teológica das Escrituras não é uma abordagem teológica abstrata, mas sim uma ideia que traz implicações diretas e práticas para as nossas vidas. Daniel, e em relação aos livros que falam sobre esse assunto? Então, pessoal, em português nós ainda não temos um livro que trate apenas sobre esse assunto. O que nós temos são livros que, em um ou outro capítulo, tratam dessa interpretação. Os livros em português que tocam nesse assunto são o do Michael Gorman, que se chama Introdução à Exegese Bíblica, que eu já comentei, o do Jonathan Pennington, que se chama Lendo os Evangelhos com Sabedoria, e o do Robert Plumer, que se chama 40 Questões para Interpretar a Bíblia. E se você quiser entender como seria a aplicação de uma interpretação teológica das Escrituras na prática, eu indicaria o livro do Jeremy Twitch, que eu citei agora há pouco. Agora, se você lê em inglês, eu indico outros 3 livros, e os 3 são editados pelo Van Hooser. O primeiro é o Dicionário de Interpretação Teológica da Bíblia, o segundo livro é a Interpretação Teológica do Antigo Testamento, e o terceiro livro é a Interpretação Teológica do Novo Testamento. Bom, pessoal, como vocês viram, tem pouquíssimos materiais sobre esse assunto em português, enquanto em inglês já tem vários materiais sobre esse tópico. Então é importante que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você deixe o seu like, que você interaja com esse conteúdo, porque à medida em que esse tipo de assunto começa a se popularizar no Brasil, as editoras entendem que é um assunto promissor e que vale a pena investir na tradução desses materiais. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu quero saber a opinião de vocês. E aí, o que vocês acharam dessa interpretação teológica das Escrituras? Deixa aqui nos comentários suas percepções pra gente estabelecer um diálogo sobre esse assunto. E claro, se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto, também deixe nos comentários, porque eu trouxe apenas uma introdução a esse tema. Tem muita coisa que a gente ainda pode trabalhar a partir dessa abordagem. Bom, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.